ninguém imagina que você teve ou tem depressão. Já te falaram isso? Já. Muitas vezes nós estamos sorrindo daqui para frente, só que daqui para trás é um choro ou um vazio. Então as aparências enganam. Enganam. Por isso é muito importante, fantástica a tua pergunta. O que aciona uma depressão? O gatilho emocional, por exemplo, né? Você acha que a gente nasce com ela? Então, quem tem depressão a vida inteira ou com tratamento ela some, acaba? O que não devemos dizer para os amigos ou familiares deprimidos? já vai passar, isso é frescura. Quantos anos você ficou com depressão sem assumir para você mesmo, sem entender que você tinha depressão? Dificílima essa resposta. Você chegou a pensar em suicídio? Hoje nós vamos falar de uma doença que atinge milhões de brasileiros e quase ninguém fala dela. Essa doença ataca homens, mulheres, brancos, negros, pobres, ricos, católicos, evangélicos, judeus, espíritas, crianças, adolescentes, adultos e velhos. Nessa edição nós vamos quebrar mais um tabu. Nós vamos falar de depressão. A minha conversa é com o comunicador e criador do Instituto Gente Feliz, Anderson Mendes. Seja bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bom Papo. Prazer falar com você. Por que você resolveu escrever o livro Depressão Não é Frescura, que está aqui na minha mão e eu recomendo? O que ocorreu com você? Eu trabalho com internet, fui chamado para ser diretor de cena de um projeto do IPQ, do Instituto de Psiquiatria. Da USP. Sim, da USP. E ali foi falando sobre diversos transtornos mentais. Começou com depressão, depois foi esquizofrenia, uma série de outros transtornos. E especificamente sobre a depressão, os sintomas físicos e psíquicos, eu já conhecia muito bem eles, infelizmente. Por que infelizmente? Em primeiro lugar, infelizmente porque dói muito a depressão, você passa muito tempo da tua vida morto, só que no meio das pessoas. Agora, o outro lado da moeda também que eu acho bem relevante esse ponto, é felizmente eu tive depressão, porque a depressão ela exige que a gente olhe para dentro. O nosso mundo ele está totalmente direcionado daqui para fora. A partir do momento que eu comecei a olhar para dentro, eu comecei em primeiro lugar a me respeitar, me conhecer, fazer as coisas que efetivamente eu gostava de fazer, que faziam bem para mim e também começaram a fazer bem para as outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tomei ciência dessa história, eu comecei a estudar bastante sobre o universo da depressão e vi o quanto ela, no meu universo familiar, ela me era familiar. E aí eu falei, putz, eu não posso... Aí eu comecei a me equilibrar, fui no psiquiatra, comecei os medicamentos, equilibrar a parte química, fui fazer as terapias, né, com psicólogo e tudo mais. Mas o que disparou foi esse trabalho que você foi fazendo no IPQ? É porque eu vivia mal. Ali eu soube que eu tinha depressão. Mas espera, antes de escrever o livro, você foi procurar ajuda. Fui procurar ajuda. Fui no psiquiatra, equilibrei a parte química através dos medicamentos, fui fazer a psicologia, né, as terapias e tudo mais, e junto a isso tive a sorte, o privilégio de conhecer o Wellington Nogueira, fundador dos Doutores da Alegria. Eu tinha um programa no UOL naquela altura e eu entrevistei e fiquei louco, porque aquele cara, ele me demonstrou que era possível voltar a ser feliz. É o cara que, sabe, o mestre que te... jogou a farofinha do Walt Disney aqui em cima. Sim, deu um perilim-bim-pim. Aí eu falei, cara, é isso. Anderson, eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi que sua mãe teve depressão quando você nasceu. Sim, minha mãe foi internada como louca quando eu nasci. No duro? Opa. Então não foi uma depressão pós-parto, foi uma coisa pior. Ela não foi diagnosticada naquela altura. Se hoje em dia a gente ainda tem um certo preconceito em torno, a própria psiquiatria avançou muito da década, principalmente acho que de 90 para cá. Cara, em 79, você está se comportando diferente da sociedade, você não tem um comportamento adequado em grupo, vamos isolar essa pessoa? E aí você teve 2 familiares que se suicidaram. Sim. Fala disso se quiser, tá, filho? Não, o problema é o seguinte, metade da família não sabe que foi suicídio desse cara. Então Eu nunca falei sobre quem é essa pessoa. Tá ali no atestado de óbito como aneurisma, por conta da vergonha.
Esse é um dos grandes problemas em torno de toda essa situação. E aí você é a bola da vez. Aí você achou que era um forno autolimpante, que não tinha problema, aí foi fazer o trabalho no IPQ e se assustou. Ali eu vi a gravidade da situação, eu falei, preciso agir, preciso de ajuda. E esse é talvez o meu grande legado do meu trabalho. Porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu faço com que as pessoas busquem ajuda especializada. Então, essa é a proposta do livro, essa é a proposta do canal, essa é a proposta de uma série que a gente está fazendo agora, justamente para tentar tirar os preconceitos em torno, por isso até o título provocativo. Depressão não é frescura, é um transtorno mental, depressão é uma doença. Você acha que a gente nasce com ela? Então, a origem da depressão, os estudos mostram que existem diversas possibilidades, diversos fatores. Pode vir essa questão dos teus pais na genética, no teu DNA você já pode vir com uma propensão. Com a propensão, perfeito, esse é o termo. Com a propensão de desenvolver a depressão no decorrer da vida. Aí os psicólogos também identificam essa possibilidade e tudo mais e acrescentam os gatilhos emocionais, né? As coisas que acontecem no nosso dia a dia, as trocas de papéis. Hoje, por exemplo, essa brincadeirinha aqui mudou completamente o nosso dia a dia, a nossa rotina e tudo mais. O celular também pode ser um gatilho para startar ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno mental. Porque esse cara, por exemplo, ele está todo momento falando assim, Marcelo, vem falar comigo. Marcelo, chegou uma mensagem. Marcelo, cara, isso tira a tua paz. E você está totalmente conectado com isso. E quem tem depressão a vida inteira ou com tratamento ela some, para, acaba? Eu nunca li um estudo conclusivo dizendo sobre a cura da depressão, mas existem também muitos relatos de pessoas que sofreram um episódio depressivo, tiveram uma vez e nunca mais tiveram. Os estudos também apontam para o seguinte, para quem já teve o segundo episódio, a probabilidade de você voltar a ter e ser uma doença cíclica é muito grande. Não me lembro exatamente quais são as porcentagens, mas é muito grande essa possibilidade. Quantos anos você ficou com depressão sem assumir para você mesmo, sem entender que você tinha depressão? Dificílima essa resposta. A partir do momento que eu comecei a compartilhar esse trabalho, a minha pesquisa e tudo mais, os meus amigos de adolescência falaram, eu lembro que você tinha alguns comportamentos que eram meio esquisitos. Tipo o quê? Tipo isolamento. Eu sempre fui um cara muito acolhedor, de grupo e tudo mais. A partir do momento que eu preparava uma coisa, uma festa, por exemplo, depois que eu preparava, deixava tudo pronto, eu me isolava. Fazendo terapias e tudo mais, tem duas linhas que eu já cheguei, na autorresponsabilidade, já cheguei a absorver esse boleto. Conte. Poderia estar querendo chamar atenção. Pode ser. E o outro é essa questão de um dos sintomas da depressão. O isolamento é um grande amigo da depressão. Eu tenho depressão, hoje nós estamos fazendo a gravação numa empresa de internet onde eu trabalho aqui no meu dia a dia. Eu consigo desenvolver o meu trabalho aqui e tudo mais. Já tive episódios de ligar para o proprietário da empresa e falar para ele que eu estava mal, numa situação complexa, e graças a Deus ele tem uma mente aberta para poder acolher essa história e ver, entender o que é muito difícil dentro do mercado de trabalho, principalmente porque a depressão não é encarada como uma doença, e sim algo que pode ser encarado como uma frescura. Ele não tá muito ele é meio vagabundo, ele não está muito comprometido, não tem o alto desempenho, alta performance. Pode ser, mas pode não ser também. Eu fico à vontade para falar disso, porque eu já tive depressão também. Já tive e tenho, e acho que não vou ficar com ela até morrer. Normalmente eu não falo nada nas entrevistas, viu? Mas como o tema também tem a ver comigo, eu vou dando meus pitacos aqui. Posso? Passa. Então eu vou contar aqui uma historinha rapidinha. Eu trabalhava num canal de televisão de esportes, fiquei 5 anos lá, cuidava do site do canal, ganhei um monte de prêmios. Foi super bacana, mas teve um período que eu não estava bem. Eu estava estafado, estava cansado, estava exausto. E aí eu entrei em parafuso, eu saí do ar. Pum. E aí eu pedi para a direção do canal, abri o jogo, né? Falaram, eu não estou bem, não tenho condições de trabalhar.
E eles foram sensíveis e me deram uns dias, me afastei para viajar, para espairecer, para andar na praia, para caminhar, para ver gente, para tomar sol, né? Para ver o mar, para mergulhar no mar, né? Se reconectar de certa forma, né? Acho isso muito importante. Que bom que se outras empresas fizessem o mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Você está falando em alguns elementos riquíssimos para a nossa melhoria do quadro depressivo. Vitamina D do sol. Sociabilização quando você está envolvido, né, numa praia, num contexto social e tudo mais, mesmo porque a depressão muitas vezes ela te isola. Então são duas ferramentas que certamente ajudam a pessoa no quadro de depressão, mas principalmente, e dependendo do estágio, do nível da doença, a pessoa precisa buscar ajuda especializada. Às vezes espairecer e tudo mais, só isso já é suficiente para um quadro principalmente de estresse, de acúmulo de atividades onde você não está conseguindo mais processar tamanha a responsabilidade, tamanha o peso que você está sentindo. Isso é o estresse. A depressão é uma outra situação. Anderson, olhando você assim, de bate-pronto, ninguém imagina que você teve ou tem depressão. Já te falaram isso? Já. Aqui dentro da empresa, nunca ninguém poderia apontar isso, porque eu tenho, a minha personalidade é de criar bons ambientes. Festivo, tá sempre, né, curtindo, brincando com todo mundo, agregando pessoas e tudo mais. Esse é um lado positivo. O lado negativo é que eu não tenho essa mesma generosidade para comigo. Então, ou seja, daqui para dentro é vazio. Daqui para fora é cheio de riqueza, cheio de valores. Você é uma pessoa bem vista na sociedade porque trabalha, porque estuda, porque desenvolve outras atividades, criativo, socialmente adaptável e tudo mais. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo a ausência de mim. Então as aparências enganam. Enganam. Por isso é muito importante, fantástica a tua pergunta. As aparências enganam. Esse termo é muito bem colocado dentro desse universo da depressão. Você já ouviu falar que os palhaços, muitos deles, lidam com depressão? Nossa, os humoristas e os palhaços, a maioria deles são depressivos. Muitas vezes nós estamos sorrindo daqui para frente, só que daqui para trás é um choro ou um vazio, uma penumbra efetiva. Anderson, o que aciona uma depressão? Quais são os gatilhos dela? O gatilho emocional, por exemplo, né, pode ser acionado por uma não aceitação, um termo muito utilizado pelos psicólogos, uma não aceitação da sua realidade. Então, por exemplo, eu tinha grana, tinha lá apartamento, carro, não sei o quê, né, uma vida social X. A partir de amanhã quebrei, não tenho mais nada. É muito comum, inclusive, em épocas de crise financeira, ter um aumento substancial de procuras relacionadas ao universo, né, de depressão e até mesmo do suicídio. Um outro exemplo, a homossexualidade. Você não aceita ser diferente dos teus amigos. Você não aceita que a sua família não aceita a forma como você é. A aposentadoria. A pessoa viveu durante 30, 40, 50 anos trabalhando. Só que ela só vivia para o trabalho. Quando tiram o trabalho dela, ela perde função. Murcha. Por que eu vou continuar vivendo? Ela perde o sentido de viver. E desilusão amorosa? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, numa relação amorosa, nos enganaram. O que é nos enganaram? Não a pessoa com quem a gente se relacionou, mas antigamente. Nos ensinaram que o amor é eterno, para sempre. Por exemplo, ou que você é responsável pela minha felicidade. Esse é um grande problema. Porque se eu não estou mais com você, como é que eu vou ser feliz? Eu te amo, você é tudo para mim. Sem você minha vida não vale a pena. A gente ouve isso em músicas românticas, uma série de coisas. O conceito do amor, do cavalo branco, aquela história toda, é tudo baseado nesse romantismo em torno disso. E o amor de verdade é um próximo passo. É um amor muito mais generoso. O amor não prende, o amor não tem ciúmes, o amor não é possessivo. O amor liberta. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Em primeiro lugar, tristeza é uma emoção. Depressão é um transtorno, é uma doença. Ponto.
Exemplificando isso, em 2015 meu pai faleceu. Evidentemente que eu vou ficar triste com isso. Isso vai mexer muito comigo. Poxa, você pega o telefone e você liga para a casa antiga dele e cai a tua ficha que ele não vai atender mais a ligação. Dói isso, machuca, cara, te leva à tristeza. E é normal, dentro da nossa vida, sentir a tristeza. Então, né, primeiro fato conceitual, emoção versus doença, e depois essa parte do exemplo no nosso dia a dia. O que não devemos dizer para os amigos ou familiares deprimidos? Já vai passar, isso é frescura. Sabe o que acontece? Você sabe por que você está assim? Vai passar a partir do momento que você lavar um tanque cheio de roupa. Cara, isso é bobagem. Eu já passei por isso. Isso é uma tristezinha, já passa. Cara, você não precisa fazer terapia. Vai para um bar, vai fazer terapia de bar. E você está precisando de mulher, você está precisando de um cara. A partir de agora você já vai ficar melhor. Esses tipos de frase que quem fala, evidentemente, que não está falando para prejudicar a pessoa, mas é importante que ela saiba. Essas pessoas muitas vezes não têm o arranque para conseguir se sentir bem, para buscar ajuda numa academia, num evento social, um aniversário, num bar com amigos e tudo mais. E essa pessoa se sente mais mal ainda por não conseguir fazer isso, por não se sentir bem. E se ela já sabe que ela não vai se sentir bem, ela começa a se sentir mal porque ela não vai e vai, de certa forma, desfalcar o grupo de amigos. E ela sabe que se ela for, vai ser pior, porque ela vai ficar com uma cara emburrada. Então, a pessoa começa a se colocar com uma pressão. Então, esse tipo de frase, na realidade, você está entregando uma âncora no colo da pessoa com depressão. Tem muita gente que tem preconceito ou não aceita a depressão? Demais, demais. Por exemplo, tem uma coisa relacionada às estatísticas que eu vejo que as mulheres são muito mais afetadas pela depressão do que os homens. Em contrapartida, as mulheres buscam muito mais ajuda no médico, e eu não tenho essa estatística, mas é visível isso, né, na nossa sociedade com mãe, irmã, namorada, esposa, qualquer coisa do gênero. Eu sempre vi as mulheres buscando ajuda muito mais fácil do que nós homens. A gente normalmente tende a embarrigar os problemas de saúde. Justamente esse é o meu trabalho, levar um assunto papo sério de uma forma leve, às vezes descontraída através do universo lúdico do palhaço, mas com muito respeito. Porque essa doença, qual é o último passo dela? O suicídio. Você chegou a pensar em suicídio? Sim, muitas vezes. Eu que já pensei em suicídio, nunca cheguei a planejar um suicídio, que já é uma etapa totalmente diferente. Você tem níveis, né, estágios também nesse universo do suicídio. Nunca cheguei a esse ponto mais avançado, mas certamente já passei muitas vezes com esse pensamento de eu não aguento mais isso e quero acabar. Não quero acabar com a minha vida. Eu não quero mais sofrer deste problema. Só que eu não enxergo solução. Isso muitas vezes é a solução para muitas pessoas, entende? O que você gostaria de dizer para quem está nos vendo e está planejando se suicidar? Humano, existe vida, existe esperança. A partir do momento que a gente perde ela, tudo fica muito mais difícil, mais escuro, muito mais complexo para a gente poder lidar. Mas existe saída. Esse problema, essa situação, ela é temporária. Por mais que ela não pareça ser, ela é temporária. Isso não é uma dúvida, não é uma frasezinha motivacional. Não, isso é uma afirmação. E eu te falo isso porque eu já pensei, porque eu já conheci pessoas, já tive familiares nessa história. Então, acredite na vida, acredite em você, acredite em bons profissionais. Existe vida após essa dificuldade toda, a esse bloco de dor que a gente está sentindo, que muitas vezes ela parece que ela é impenetrável à luz na gente, de tanta dor, de tanta escuridão. Existe sim possibilidade de ajuda, existe sim volta à vida.
Não perca isso. Isso é a única coisa que a gente não pode perder na vida, a esperança em voltar a ter acesso ao nosso lado saudável. Para quem está deprimido, para quem está pensando em fazer uma loucura, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, pode ajudar? Pode ajudar, sem dúvida nenhuma. O CVV é uma ONG que existe há mais de 50 anos, desenvolve um trabalho extraordinário, com muito amor, através do trabalho voluntário. As pessoas que estão lá pagam do próprio bolso para alugar a casa, para alugar linha telefônica para receber as ligações e tudo mais. Então é um trabalho sem fronteiras, na verdade, mesmo porque ele está presente em diversos países. Então, se você estiver passando por dificuldade, o CVV é um lugar onde você fala que ele vai te escutar. O slogan efetivo é: falar é a melhor solução. E o site é www.cvv.org, não é .com, é .org.br. Eles fazem também atendimentos por Skype, tem algumas possibilidades de atendimento através dessa história toda. Gente, se você está deprimido ou está pensando em se matar, não faça isso, procure ajuda, mas escreva pra gente. Tem os comentários aqui no canal, manda uma mensagem, eu vou encaminhar. Ou a gente pode responder juntos até, te ler junto e vai respondendo. Não, eu sou jornalista, ele é um comunicador, não é isso? Sim. Um pesquisador do assunto, vive isso na pele, mas a gente pode ajudar, né? Claro, claro que sim. Com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente já estudou. Acho que compartilhar é sempre muito rico. Então, tanto pra gente que o faz, quanto para as pessoas que estão sendo generosas com a gente também, de compartilhar a dor delas. Uma coisa muito íntima, que muitas vezes ninguém sabe, ela compartilha com um estranho que somos para ela. É verdade. É muito interessante, muitas vezes a história no CVV, o Encontro do GAS, Grupo de Assistência ao Sobrevivente do Suicídio, assim como os alcoólatras anônimos, emocionais, é uma roda, onde cada um compartilha a sua dor de uma forma justa, honesta, sem nenhum tipo de julgamento. Isso é importante. Se você tem alguém na família ou algum amigo que não está bem, está deprimido, também compartilhe esse vídeo, envia para ele pelo WhatsApp, coloque nas suas redes sociais, né? Sem dúvida. Você vai compartilhar? Claro que vou, lógico que vou. O maior prazer estar no teu canal aqui, cara. Que bacana, fico feliz. Gente, estamos chegando no final. Para quem está chegando agora, inscreva-se aqui, ative o sino e depois veja aí as 150 entrevistas que estão no ar. Beijo grande e até lá. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show